tarde a todos e a todas. É uma satisfação tê-los aqui nesse momento tão especial, que é a defesa de tese da professora Daniela, né, que é professora também aqui da Unifor. Eu quero agradecer muitíssimo a ajuda, a aceitação para avaliar e estar aqui contribuindo com o trabalho. Agradecendo aos professores Flávio, professor Nilton, Prisciliana, professor Filomeno. Eu vou deixar para falar mais adiante, tá? E, mais uma vez, obrigado a todos que estão aqui presentes para assistir essa defesa, tá? Então, Daniela, você tem 20 minutos. Bom, boa tarde a todos, boa tarde à banca, boa tarde aos alunos, aos colegas, amigos aqui presentes. A tese ora defendida, ela tem como título Concurso Público para Ingresso na Magistratura, repensando o modelo de seleção e o papel dos juízes na democracia brasileira. O objetivo do trabalho foi analisar o modelo de concurso público e adequação do referido instrumento para selecionar o perfil de juiz em conformidade com as exigências democráticas. A problematização do trabalho ela foi desenvolvida a partir de duas problemáticas, ou melhor, a partir de duas perguntas. Qual é o perfil de juízes que têm sido selecionados pelo atual modelo de concursos? O atual modelo de concurso público tem contribuído para a avaliação de perfil de magistrados exigido na contemporaneidade? Para desenvolver esse trabalho, esse trabalho foi desenvolvido a partir do método dialético e duas abordagens, a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa. Foi realizada a triangulação de métodos com técnicas diversas de pesquisa. Então, essas técnicas elas foram utilizadas conforme o objetivo específico, foram realizadas entrevistas, grupo focal com magistrados, entrevistas e grupo focal com juízes do Estado do Ceará, para tentar identificar quais as competências que são exigidas para o exercício da magistratura. Na realidade, essas entrevistas, esse grupo focal, ele foi realizado com o objetivo para validar uma matriz de competências que foi elaborada ainda no período de dissertação de mestrado. Além disso, como técnica de pesquisa, também foram realizadas entrevistas com magistrados de Portugal e observação direta no âmbito do Centro de Estudos Judiciários em Portugal, que foi realizado em parceria, ou melhor, com o apoio da Universidade de Fortaleza. Para tentar compreender melhor o sistema de concurso público no Brasil, foi também aplicada técnica de questionários, foram aplicados questionários e análise documental. Esses questionários eles foram aplicados em parceria com a Escola Nacional de Formação de Magistrados, a partir de um acordo de cooperação realizado pela Universidade de Fortaleza, junto com a referida instituição, intermediado pelo Grupo de Pesquisa Justiça em Transformação. Então, a amostra foi uma amostra de 1.778 magistrados da Justiça Estadual e Federal no âmbito nacional. E a pesquisa documental foi realizada com provas de concursos públicos. Então, o objetivo era identificar o que o concurso público, de fato, ele analisa, o que ele avalia. Então, nós identificamos editais de concursos, provas de concurso. Ao todo, foram 89 editais. O recorte temporal foi realizado entre 2008 e 2017. E foram analisadas questões por questões. Então, ao todo, foram 7.406 questões dos tribunais estaduais e 2.252 questões dos tribunais federais. Essa coleta de dados ela foi realizada junto ao grupo de pesquisa Justiça em Transformação, inclusive parte dos alunos estão aqui presentes, que participaram dessa coleta, e foi rigorosamente acompanhada e foi realizado um tratamento estatístico de todo esse material. Essa pesquisa, como teve questionário e entrevistas, ela foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da instituição. Os capítulos eles foram organizados e estruturados da seguinte forma. O primeiro capítulo foi intitulado Do campo educacional ao campo judicial, por uma ressignificação da teoria das competências. Desde que eu desenvolvo essa temática ela não nasceu no âmbito da tese de doutorado, ela nasceu ainda na dissertação. Meu orientador acompanhou esse processo. Existe uma inquietação muito grande no que diz respeito à utilização do termo competências. Isso porque o termo competências ele é um termo polissêmico, ele é utilizado em diversas áreas e ele é utilizado, sobretudo, no âmbito do mercado profissional.
E quando nós falamos de mercado profissional, nós falamos de uma lógica, que é a lógica de produção, que é a lógica de resultados, e quando nós transpomos a teoria, a teoria das competências para o âmbito, tanto o âmbito acadêmico quanto o âmbito da formação de magistrados, ela se torna um tanto que delicado, o tema se torna um tanto delicado, e por isso eu achei por bem utilizar, ou melhor, ressignificar o termo e explicar o lugar da fala. Então, a ressignificação do termo para a ressignificação do termo foi utilizada a teoria cognitiva de Jean Piaget, e o conceito utilizado o conceito adotado na presente pesquisa foi o do Philippe Renaud, que é uma referência na sociologia da educação no que diz respeito a essa área. Ocorre que a teoria das competências ela não seria suficiente para trazer respostas para a pesquisa, até porque a teoria das competências ela foi extremamente utilizada, extremamente útil para analisar a formação no âmbito da graduação e a formação no âmbito a formação profissional no âmbito das escolas de magistratura, porém ela não seria suficiente para me permitir para servir de marco teórico, para conferir categorias teóricas suficientes. Então, eu encontrei nas obras de Bourdieu meu principal marco, meu principal referencial teórico. Ele possui categorias. Bourdieu ele é um grande sociólogo, um dos maiores sociólogos do século XX, e ele traz categorias teóricas como campos, hábitos, capital econômico, cultural, simbólico, que serviram de matriz condutora, um fio condutor para todo o processo analítico da pesquisa. No segundo capítulo, intitulado Do campo educacional ao campo da preparação, por uma gênese da formação dos magistrados brasileiros. Nesse capítulo foram feitas algumas perguntas. Qual é o perfil de egresso desenvolvido no ensino jurídico? De que maneira que os cursinhos preparatórios exercem influência sobre a formação do perfil desses egressos? As perguntas elas foram feitas porque, obviamente, no Brasil, o magistrado, antes de ingressar na magistratura, ele tem toda uma trajetória formativa que se inicia na graduação, passa pelo exame da ordem, até os cursinhos preparatórios. Então, nós analisamos todo esse percurso formativo dele. E aqui nós verificamos que o ensino jurídico, embora tenha passado por uma série de reformas, foi feita uma análise histórica do ensino jurídico, inclusive das reformas curriculares, embora tenha passado por uma série de reformas, ele ainda hoje é apontado como responsável por formar um perfil de egressos técnico, distanciado das relações sociais, distanciado de questões políticas. Embora, obviamente, existam casos excepcionais, iniciativas isoladas. Por outro lado, cada vez mais cresce a procura dos egressos do curso de Direito por concursos públicos. Isso se deve em decorrência de uma série de fatores. Primeiro, em virtude da proliferação das instituições de ensino superior. Essa proliferação das instituições de ensino superior tem gerado, por um lado, foi muito positiva no sentido de permitir o acesso de camadas sociais diversificadas. Por outro lado, tem gerado uma saturação do mercado profissional, que faz com que as pessoas migrem cada vez mais, associado ainda à atratividade profissional das carreiras de Estado, migrem para os concursos públicos. Com isso, cresce cada vez mais o interesse dos egressos no curso de Direito por fazer cursinhos preparatórios. E esses cursinhos têm se especializado, têm adquirido expertise nessa área, na área de preparação, adotando técnicas de aprendizagem relacionadas a dicas e ao que Lênio Streck chama de um direito simplificado, um direito facilitado, que acaba por produzir hábitos nos agentes que estão se preparando e reproduzir uma cultura jurídica que já vem sendo disseminada no ensino jurídico. No capítulo 3º, nós desenvolvemos um capítulo intitulado O Sistema de Seleção dos Magistrados e a Construção do Campo Judicial Brasileiro. E aqui foram feitas algumas perguntas. Quais os modelos de seleção adotados no Brasil? Por que o concurso público ele foi criado? O objetivo era selecionar que tipo de perfil de magistrados. E nós verificamos que o concurso público ele foi adotado como um substituto do sistema de nomeação, que era adotado no período do Império e na Primeira República. E o objetivo ele faz parte de um processo de profissionalização da magistratura, de formar, de fato, um perfil técnico, neutro, distanciado de questões políticas. E para assegurar, o concurso público mostrou-se um instrumento apto a assegurar a independência judicial.
Contudo, o que nós verificamos, a partir de uma análise mais aprofundada no interior do campo de justiça, é que no interior do campo judicial, nós temos verificado cada vez mais uma aproximação do campo político no interior da justiça. Esse campo político, na verdade, no âmbito das instâncias superiores, ele sempre existiu, conforme apontado por um autor chamado Andrei Kerner. Ele sempre existiu no âmbito das instâncias superiores. Nas instâncias inferiores, houve esse processo de profissionalização e separação dos magistrados da política, a formação de um perfil técnico. Contudo, após o processo de a redemocratização, nós temos percebido uma aproximação desses magistrados cada vez mais, em virtude do fato de que a nossa Constituição ela tem gerado, aliás, isso não é um fenômeno somente brasileiro, mas tem gerado uma aproximação cada vez mais, feito com que uma aproximação da política, feito com que os magistrados representem um novo ator nesse cenário. Não é? Além dessa aproximação do campo judicial com o campo político, nós temos percebido também no interior do campo judicial uma série de outras transformações relacionadas à administração da justiça. Cada vez mais os magistrados são submetidos a novas exigências relacionadas à celeridade, eficiência, que fazem com que eles tenham que desenvolver novas competências e habilidades que não estão necessariamente adstritas à função jurisdicional, como as habilidades relacionadas a um perfil gerencial, a um perfil relacional, né? Gerenciamento de processos, gerenciamento de pessoas. O fato é que o que nós verificamos nesse capítulo é que o perfil de magistrado não é mais o mesmo. Os magistrados eles têm passado por um processo de transformação nesse perfil. Contudo, o modelo de concurso público ele passou por muito pouca mudança desde que ele foi criado. Esse parâmetro, digamos assim, ele não é observado em outros países na Europa que adotam o sistema jurídico do civil law, como é a tradição brasileira, que também adotam o sistema de concurso público. Nos países da Europa, a maior parte dos países da Europa, eles já vem discutindo o modelo de seleção desde a década de 50. E aqui nós optamos por fazer uma análise de modelos comparados e optamos por fazer uma análise do modelo de Portugal, do sistema de seleção de Portugal. E aqui tivemos a oportunidade de conhecer o Centro de Estudos Judiciários e perceber como é que funciona a seleção e formação de magistrados em Portugal. Lá em Portugal, os magistrados, na verdade, quando eles fazem a seleção, eles não adquirem o status de juiz, eles adquirem o status de auditor de justiça. E quando eles adquirem o status de auditor de justiça, ele vai ingressar no Centro de Estudos Judiciário, que é como se fosse a escola de formação, semelhante à escola de formação brasileira, né? No âmbito do Centro de Estudos Judiciários, eles vão ser desenvolvidas uma série de competências e habilidades. Eles vão ser submetidos a 3 ciclos de formação, um ciclo teórico, um ciclo prático e o período de estágio. Sendo que, mesmo no ciclo teórico, essa formação não é um substituto do ensino jurídico. Então, tem-se a total compreensão de que o magistrado, dentro do Centro de Estudos Judiciários, ele está ali para desenvolver competências e habilidades. Então, mesmo nas discussões teóricas, existe uma associação entre a teoria e prática para que os magistrados sejam preparados para ingressar no mercado profissional. Feita essa análise, sim, e uma observação importante, esse magistrado, no âmbito do Centro de Estudos Judiciários, ele recebe uma bolsa durante esse período em que ele está se formando, sendo selecionado e formado. Feitas essas análises, nós partimos para identificar e para compreender melhor o modelo de concurso público no Brasil. E aqui nós desenvolvemos uma análise no capítulo 5, que foi o último capítulo, o concurso público e as condições para o ingresso no campo judicial. Uma análise das provas e trajetória formativa do magistrado brasileiro. Aqui nós fizemos algumas perguntas. Quais as competências que são avaliadas pelo concurso público? Quem são os magistrados brasileiros? Quais são as principais instituições de ensino superior que são responsáveis por formar esses magistrados? Sua trajetória formativa contribui para formar competências necessárias para a magistratura? Essas perguntas elas foram respondidas a partir de pesquisa empírica que foi realizada, tanto com análise de provas, como já foi dito anteriormente, quanto a partir dos questionários enviados e realizados em parceria com a Escola Nacional de Formação de Magistrados. Da análise das provas, nós percebemos que a maior parte das provas, elas são, mesmo, embora existam fases, não é? A fase objetiva, as provas objetivas, discursivas, no que diz respeito à prova objetiva, existe uma predominância das provas de múltipla escolha. Então, 93% das provas, mesmo no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado,
ou da Justiça Federal, há uma predominância de provas de questões de múltipla escolha em detrimento das questões de certo ou errado, que, a priori, pelas teorias pedagógicas, elas têm condições de avaliar um pouco melhor os domínios cognitivos. Não é? Então, prevalece as questões de múltipla escolha. Aqui também nós verificamos, a partir da análise das provas, que o Poder Judiciário brasileiro ele delega, ele abre mão de selecionar os seus juízes, de definir o perfil de magistrados que será selecionado. Então, ele delega essa atribuição a empresas terceirizadas. Existe uma concentração em 3 principais empresas, que são a FCC, CESP e a VUNESP, sendo que 64% das provas analisadas foram realizadas por essas instituições. Os tribunais eles ficaram no âmbito do Tribunal de Justiça dos Estados, ficaram somente com 19% das provas, normalmente são tribunais de justiça no sul do país. E temos ainda outras instituições que ficaram responsáveis por 17%. Na Justiça Federal, a concentração é na CESP. Né? Então, existe um percentual de 55% das provas são realizadas pela CESP e 45% das provas nós temos percebido aqui, na verdade, uma mudança de comportamento dos tribunais federais no que diz respeito a tomar para si a responsabilidade de selecionar os seus magistrados. Então, aqui nós verificamos um percentual de 45% dos tribunais na Justiça Federal que têm realizado as provas de concurso. No que diz respeito a compreender melhor que tipo de conhecimento é avaliado, nós percebemos que o principal conhecimento é o conhecimento de legislação, o conhecimento normativista. Então, 98,9% das questões avaliam o conhecimento de legislação. Eu coloquei essa tabela aqui do Tribunal de Justiça do Estado, mas isso não é diferente no que diz respeito à Justiça Federal. Esse dado ele é reforçado por outro dado que diz respeito a uma outra variável que avalia que tipo de capacidade, que tipo de habilidade é avaliada nos concursos. E aqui nós identificamos que a principal capacidade é a capacidade de memorização, né? Tanto nos tribunais de justiça dos estados quanto na Justiça Federal, 99,4% na Justiça estadual e 99,9% na Justiça Federal exigem capacidade de memorização. Da análise dos questionários, nós, voltando àquelas premissas iniciais, não é? Nós perguntamos o seguinte: quem são os magistrados brasileiros? Quais são as principais instituições que vêm selecionando, ou melhor, que vêm formando os magistrados brasileiros? E aqui nós percebemos que os magistrados brasileiros, eles acabam ingressando muito cedo. O perfil dos recém-ingressos é de 46% dos recém-ingressos entram numa faixa etária de 30 anos de idade, o que significa dizer que eles começam a estudar muito cedo para o concurso público. Confirmando aqui uma pesquisa que foi desenvolvida na década de 90 por Luiz Werneck Viana e sua equipe, 63% dos magistrados são do gênero masculino, sendo que 37% do gênero feminino. E aqui também na pesquisa, não mostro aqui o gráfico, mas existe esse dado no trabalho impresso, no sentido de que há, conforme Luiz Werneck Viana aponta, uma tendência à feminização, embora ainda exista a presença ainda muito marcante masculina, o que na verdade é um retrato do cenário brasileiro. Quando nós analisamos o perfil familiar, a origem familiar desse magistrado, nós percebemos que os magistrados, na sua grande maioria, independentemente da instituição da qual ele é originário, os magistrados eles recebem. Aqueles magistrados que recebem ajuda familiar enquanto eles estavam estudando para concurso, e temos aqui um percentual bastante elevado de magistrados nesse sentido, a renda familiar é de 5 a 10 salários mínimos. Né? Então, é uma renda familiar muito acima da renda média do brasileiro. No que diz respeito ainda à origem familiar, percebemos que existe um capital cultural elevado da família. Né? Então, seja pai, seja mãe, nós percebemos que a maior parte dos magistrados são originários de família cujo pai e mãe possuem ensino superior completo. Né? O que, para Bourdieu, é um dado importante no sentido de que o capital cultural familiar ele acaba exercendo influência sobre as escolhas familiares e as escolhas dos próprios filhos. Quando partimos para analisar a trajetória acadêmica desse magistrado, nós verificamos aqui que a maior parte dos magistrados, embora eles tenham estudado em instituição de ensino médio particular, eles são provenientes de instituição de ensino superior pública. E esse dado ele ratifica que uma pesquisa realizada por Sérgio Miceli, que é utilizada no segundo capítulo, que mostra que, embora tenha havido a proliferação das instituições de ensino superior, as principais instituições de ensino e as instituições públicas, elas continuam sendo preenchidas por pessoas de uma elite econômica.
Não é? Esse dado também é ratificado por outras pesquisas, não é? De Frederico Almeida, por exemplo, que mostra que a maior parte dos magistrados brasileiros, mesmo nas instâncias superiores, são originários das instituições tradicionais. E aqui nós verificamos que os magistrados, de fato, são originários das instituições tradicionais, como o USP, PUC de São Paulo, as universidades federais e as principais universidades, as universidades particulares. A Unifor está bem ali, ó. Esses magistrados, de maneira geral, 53,58%, afirmaram que, antes de ingressar na faculdade de Direito, eles não trabalhavam. Né? Então, são dados importantes para tecermos algumas conclusões importantes a respeito dessas variáveis. Quando nós analisamos as práticas pedagógicas, quando os magistrados foram questionados sobre as práticas pedagógicas exigidas nessa universidade, nós colocamos aqui algumas variáveis relacionadas a metodologias ativas. Metodologias ativas foi identificado no primeiro capítulo, que são metodologias aptas a desenvolver competências nos agentes que estão em processo de formação. Então, nós colocamos aqui algumas variáveis, como a maior parte da bibliografia já aponta que as metodologias ativas, ou melhor, que o ensino jurídico, ele é um ensino ainda tradicional, pautado ainda em uma educação tradicional, bancária, centrada na figura do professor, nós colocamos aqui algumas variáveis relacionadas a métodos ativos, para entender se os métodos ativos já são utilizados nessas instituições responsáveis por formar os magistrados. E nós percebemos, na verdade, que existe uma frequência muito baixa, que nós utilizamos uma escala Likert de até 5 pontos, existe uma frequência muito baixa de metodologias ativas que são, muitas vezes, importantes para formar competências, como a aproximação dos magistrados de questões sociais, por exemplo, visita a comunidades carentes, visitas a instituições não judiciárias, que, inclusive, em Portugal, foi apontado como um ponto extremamente positivo pelos magistrados de lá. Um outro ponto relacionado aqui à característica do sistema de formação, ou melhor, da formação no âmbito das instituições superiores, respeito às avaliações. E aqui existe uma frequência muito alta de instituições superiores, isso independentemente de ser instituição pública ou particular, que também adota a capacidade de memorização, seja de conteúdos, normas ou decisões judiciais nas suas avaliações. Né? O que reforça a ideia da reprodução, de que está havendo uma reprodução, né, de um modelo. Seja o concurso público está influenciando o ensino jurídico, seja o ensino jurídico está reproduzindo esse modelo a partir do seu próprio sistema de formação. Quando verificamos a fase do concurso público, porque os questionários ele identificou uma trajetória formativa, nós verificamos que esse magistrado, ele aponta, isso aqui foi identificado por ele diz que o tempo de estudo para concurso à magistratura dura, em média, 2 a 3 anos. Contudo, quando a gente vai fazer uma análise do período do ano em que ele se formou e o período em que ele ingressa na magistratura, nós verificamos que existe aqui nós retiramos aqui uma mediana, isso aqui foi realizado por um tratamento estatístico, de 6 anos e meio, em média, que é o tempo de ingresso na magistratura após a formatura. Então, o que é que nós verificamos com isso? Nós verificamos que, embora o magistrado aponte que ele estuda para a magistratura por 2 ou 3 anos, ele demora para ingressar na magistratura por um período de 6 anos. O que nos mostra que, na verdade, ele pode não estar, e aqui é comprovado por um outro dado, ele pode não necessariamente estudar somente para a magistratura. Isso, de fato, é comprovado pelo gráfico 11, que demonstra que a maior parte dos magistrados brasileiros exerceram, sim, outros cargos públicos, sendo que 72% desses magistrados exerceram cargo público. O que reforça a tese no sentido de que, muitas vezes, o agente, quando ele vai fazer o concurso público, ele não necessariamente se mostra apto, ou melhor, ele se sente apto ou com competências suficientes para o exercício daquele cargo, mas muitas vezes ele está sendo atraído pelo capital, pelo status, pelo capital econômico que aquele cargo pode demonstrar. Em média, esses magistrados estudam de 2 a 4 horas e de 5 a 7 horas, o que demonstra que requer tempo de estudo. A maior parte dos magistrados passaram por cursinhos preparatórios, 64,51% dos magistrados passaram por cursinho preparatório, e existe uma grande circulação no território nacional, ou seja, eles não fazem concurso somente em um estado, no estado onde eles exerceram a jurisdição, ou exercem hoje a jurisdição. A maior parte, quase 60% dos magistrados, 59,95% dos magistrados responderam que fizeram concurso em outros estados, o que demonstra uma grande, uma grande circulação desses magistrados no território nacional.
Nós fizemos também algumas perguntas relacionadas às escolas de formação. E aqui nós percebemos que o objetivo era perceber e identificar se a escola de formação, assim como o ensino jurídico, ela também reproduz uma cultura jurídica normativista ou se há um espaço para a formação de competências. E aqui foram feitas algumas perguntas nesse sentido. O primeiro ponto a identificar foi, ou melhor, o primeiro ponto a esclarecer aqui é: o sistema de formação inicial no Brasil, ele é obrigatório, mas ele não é obrigatório como fase de seleção do concurso. Não é uma fase na seleção do concurso como ocorre em Portugal. Então, nós percebemos aqui que a maior parte dos magistrados, seja na Justiça Federal, seja na Justiça Estadual, eles ingressaram no curso de formação após a aprovação no concurso. Isso antes, em alguns deles, 54,3% dos magistrados federais ingressaram antes de assumir a função, e 40%, aqui há 40% tanto dos magistrados estaduais que ingressaram antes de assumir a função e após assumir a função. Então, existe essa possibilidade, a formação inicial a ocorrer antes de assumir a função ou após, mas normalmente no Brasil o que nós verificamos é que ela ocorre após o concurso público, não faz parte do processo de seleção. E aqui nós fizemos, eu coloquei somente essa tabela para a exposição não ficar cansativa o trabalho já foi lido pela banca. Eu coloquei algumas tabelas para tentar identificar se esse curso de formação realizado pelo magistrado, de fato, avalia as competências. E o que nós verificamos, na verdade, é que a formação inicial, existe uma frequência muito alta de magistrados que afirma que a formação inicial, na verdade, predomina aulas expositivas que tentam suprir a lacuna da graduação. Então, tem outras tabelas que eu questiono sobre algumas competências, como capacidade de liderança, capacidade de mediação, competência para mediar conflitos, relacionamento interpessoal. E os magistrados apontam que há uma frequência muito baixa de magistrados que apontam que passaram por esse tipo de formação no âmbito das escolas de magistratura. Competências essas que foram apontadas pelos próprios magistrados como essenciais para o exercício da magistratura. Aqui nós chegamos a algumas conclusões. A conclusão que nós chegamos é que o sistema de seleção brasileiro, o concurso público para ingresso na magistratura, de fato, ele é um instrumento mais adequado para selecionar os magistrados brasileiros, isso aqui nós não temos dúvida. E essa conclusão nós chegamos a partir tanto da pesquisa bibliográfica, histórica, quanto a partir da análise dos dados. Contudo, nós não podemos desconsiderar que esse modelo ele precisa passar por um processo de reformulação. O modelo que nós temos hoje ele é incapaz. O modelo que nós temos hoje ele é incapaz de avaliar as competências para o exercício da magistratura. Só um instantinho, desculpa. Então, o modelo de concurso público, ele se mostrou, apesar de ele se mostrar o melhor instrumento para ser adotado no Brasil, ele se mostrou incapaz para avaliar o perfil de competências que é exigido na contemporaneidade. Além disso, o modelo de concurso público, ele se mostra como ele acaba reproduzindo uma cultura jurídica normativista que já é reproduzida no âmbito do ensino jurídico. Além do mais, isso em decorrência dos modelos de provas, que exigem capacidade de memorização, que exigem domínios cognitivos que consideram como superiores certos domínios cognitivos, como capacidade de memorização e conhecimento de legislação, em detrimento de conhecimentos mais aprofundados, como análise crítica, enfim. Além do mais, apesar de fato nós reconhecermos que o concurso público ele permite uma heterogeneidade social, ele permita a ascensão social, isso é identificado também nos dados, tanto nos dados levantados aqui nessa pesquisa, quanto em outros dados levantados por pesquisas como do Luiz Werneck Viana e da Maria Tereza Sadek, nós percebemos que, embora haja essa possibilidade de ascensão, ainda hoje existe uma tendência à reprodução social. Então, o concurso público ele ainda é, ou melhor, os magistrados eles são provenientes, ou melhor, existe um perfil de seleção natural do concurso público, no sentido de que ele acaba selecionando pessoas que possuem tempo suficiente, capital econômico suficiente para investir na preparação, para investir na circulação geográfica, para investir em cursinhos preparatórios. Então, há sim uma tendência a essa reprodução cultural e os dados eles revelam isso. A proposta que se faz aqui é que haja uma maior participação, que o concurso público passe por um processo de reformulação, à semelhança do que acontecia em alguns países da Europa, e que haja uma maior participação das escolas de magistratura na seleção dos magistrados.
Aqui nós não pretendemos recair num reducionismo, no sentido de achar que a mudança no sistema de seleção, a partir da mudança das metodologias, irá resolver todos os problemas de reprodução do capital cultural ou de reprodução social. Nós entendemos que isso, de fato, não tem como acontecer. Agora, embora não imune a críticas, esse modelo de seleção, nós entendemos que ele é o mais apto a selecionar um perfil de magistrados que seja, o melhor, de preparar o magistrado para os desafios do exercício profissional e para fazer com que esse magistrado tenha o maior envolvimento com aspectos sociais. Né? O fato é que, independentemente das críticas a esse modelo de seleção, que é o modelo que se propõe aqui, o modelo de seleção formativo, independentemente das críticas que possam existir em relação a esse modelo, que não é imune também a críticas, o fato é que nós entendemos que o Poder Judiciário ele precisa enfrentar essas questões, ele precisa discutir e enfrentar essas questões para que haja, de fato, um aprimoramento do modelo de concurso público e, consequentemente, um processo maior de democratização do judiciário. Eu agradeço a atenção da banca, agradeço a atenção de todos e passo a palavra para a banca. Obrigado, Daniela. Pode sentar, pegar sua canetinha. Tá? Seguindo o protocolo, eu vou iniciar a avaliação pela professora Prisciliana, que é a nossa avaliadora externa. Uma das avaliadoras externas é a professora da UES. Tá? Então, professora Prisciliana, a palavra está com a senhora. Inicialmente, eu quero pedir desculpa pelo meu atraso, porque houve um probleminha ali na entrada, mas, enfim, começamos. Desculpa a Daniela, que você fica ansiosa para apresentar, né? Claro, como todo mundo. Quero agradecer o convite, seu e do Gustavo, por estar aqui. É uma satisfação. A Unifor foi minha casa durante muito tempo. E eu, enfim, saí para uma instituição pública há 5 anos, a Universidade Estadual do Ceará, mas a gente está sempre em parceria. Gostaria também de registrar que essa parceria ela é histórica, a parceria entre as ciências sociais e as ciências jurídicas, que foi cindida, né? Inclusive você fala isso no seu trabalho, em determinado momento histórico do país, mas a gente está em diálogo permanente, mesmo institucionalmente ela ter sido cindida, né? Ou seja, criou-se os cursos de ciências jurídicas e os cursos de ciências sociais, contemplando as áreas de sociologia, ciência política e antropologia, né? A minha formação é mais oriunda, é mais inclinada para a sociologia, mas isso não significa a nossa condição, como o professor Filomena aqui está comigo, meu colega também, lá da UES e da Unifor, a nossa incursão pela cultura, né, que é a área da antropologia, e pela política, que é a área da ciência política. Bom, então, eu gostaria de iniciar elogiando o teu trabalho, um trabalho realmente de fôlego, né? Essas teses de doutorados, elas realmente têm, assim, elas demonstram um volume, uma densidade no sentido do trabalho que a aluna se dedicou e que você fez durante esse tempo todo, né, de doutorado, e trouxe para a gente essa sua defesa, esse seu desenvolvimento de um trabalho muito bem organizado em termos teórico, metodológico, um trabalho que ele traz para a gente uma proposta que deixa você, eu diria, no momento, depois da sua apresentação, mais animado com relação a essas possibilidades desse novo modelo, né? Porque, quando você está lendo o trabalho, você vê das tantas impossibilidades que acontecem durante esse percurso formativo das ciências jurídicas e até esses profissionais quererem, né, ingressar em determinadas instâncias, no caso, o magistrado, né, a instância da magistratura. Então, geralmente eu procuro resumir, porque os trabalhos, como eles têm muitas coisas a se dizer, e para a gente tem os outros colegas da banca que vão se pronunciar também sobre, eu fiz até um resumo agora do que da sua apresentação, que foi muito boa, para me ajudar também a falar do teu trabalho. Então, assim, eu gostaria de destacar no teu trabalho o tema, né, que você se propõe. Eu considero um tema bastante instigante, né, um tema que ele nos remete às reflexões sobre o campo do direito, o campo jurídico, como também as possíveis ações, né, que possa vir a ter, que você propõe, na própria cultura jurídica, né? Porque a forma como os concursos ocorrem, ou as formas como as pessoas buscam os concursos,
está necessariamente, a partir das nossas tantas leituras, relacionada a uma cultura que se cria, né? Tanto uma cultura social, no sentido de que nós somos orientados a essas profissões, no caso, muito ainda direito e medicina, e o direito no sentido de você procurar ser juiz. Eu conheço pessoas, por exemplo, que fizeram concurso para procuradores de Estado e almejam ainda fazer o concurso para juiz, como você falou aqui, né, que às vezes muitos já estão trabalhando. Então, tem essa simbologia, tem essa questão, esse campo simbólico que é muito repleto dessas orientações que são culturais, né, que estão muito presentes na nossa sociedade. Então, assim, eu poderia registrar como pontos relevantes essa provocação que você traz no seu trabalho, da gente pensar sobre como é que essa dinâmica está acontecendo. A sua exposição, que você conseguiu distribuir bem nos capítulos, os autores que você utilizou, né, tantos autores que estão muito presentes na área das ciências sociais ou da sociologia, dentre eles o Bourdieu, né, que faz parte das nossas disciplinas dentro das ciências sociais, e a clareza, a firmeza com que você defende o que você pesquisou e o que você quer afirmar como tese, né, enfim. Então, eu considero que são pontos altos do teu trabalho. A gente da banca também, enfim, a gente geralmente, todas as pessoas que estiverem aqui, elas geralmente têm algo a te dizer, mas no formato de sugestões, né? Assim, o propósito são sugestões, alguns aspectos que a gente viu que poderia ter sido explorado de uma forma utilizando outras referências, mas são mais sugestões diante do teu trabalho, que já está um trabalho bem denso e bem desenvolvido. Então, assim, partindo para o campo das sugestões, por exemplo, com relação ao texto, à escrita do texto, geralmente todo mundo faz uma outra revisão, e quando você terminar a outra revisão, que você for fazer artigos do seu trabalho, se for o caso, fazer um projeto para um pós-doutorado, um projeto de pesquisa, você vai ter uma outra revisão. Então, as revisões são intermináveis, mas são necessárias também. Então, assim, com relação ao texto da tua tese, fazendo uma nova revisão, para ter a pessoa que for revisar, geralmente a gente recorre a algum revisor, vê a questão do excesso de uso de palavras como através. Através, desde o meu mestrado, que essa palavra através já foi me chamada a atenção pelo Jatahy, era através e desta forma. Ainda bem que não apareceu desta forma no seu trabalho, mas através. A palavra campo também ela aparece muito, porque você fala do Bourdieu, né? Então você recorre muito ao Bourdieu, então a palavra campo. Adjetivações como verdadeiro, a gente evita usar em trabalhos científicos essas questões, porque há uma discussão filosófica sobre o que é verdade e o que não é. E a ciência correndo atrás de estabelecer referências para dizer, não, é verdade que existe um fato social. Então, vamos lá, vamos comprovar que ele existe. Mas é bom a gente tirar as adjetivações. Tem dois autores aqui que eu gostaria de citar, que eu vi no texto do seu trabalho, que na página 69, eu não vou para a página, é só esse exemplo, tá? Porque eu já trago isso aqui para não ir para a página, porque eu acho que você não encontra. Mas na página 69, eu senti falta, só isso. Eu senti falta de uma citação do Sérgio Adorno, sabe? Porque você faz um comentário que ele faz, e aí, como ele é da nossa área, você não contempla. Por exemplo, você fala que ele aponta uma contradição, né, nesse parágrafo aqui. Aí você fala que paradoxalmente ele aponta paradoxalmente que conforme demonstra o Sérgio Adorno, foi também essa elite que trouxe para o Brasil as ideias iluministas liberais que contribuíram para a independência, né? Quer dizer, havia toda uma posição da Universidade de Coimbra, na formação desses magistrados, ou, enfim, do campo da ciência jurídica, dentro de uma perspectiva bem normativa e tal, positivada, mas também houve, né, correntes que defendiam essas lutas mais revolucionárias, trazidas dos movimentos iluministas. Aí sugiro que você faça uma citação dele, porque depois você faz uma citação
de uma outra citação, então, de um outro autor. Então, sugiro que vá. Outra coisa que eu vi também é que você cita o Sérgio Buarque de Holanda, que eu até ia na página 75, eu acho que ele está citado de novo em outro lugar, mas você cita o Sérgio Buarque e não, o livro dele não vi o livro dele na bibliografia, inclusive porque eu ia até te sugerir o Raízes do Brasil. Aí eu falei, bom, mas ela leu e o Raízes do Brasil está aqui, ela citou o Sérgio Buarque, mas ele não está na bibliografia, né? Então, assim, em termos de página, deve ter outras, mas eu vou só essas duas que me chamaram mais atenção, né? Bom, com relação a outras sugestões mais de forma mais teórica, né? Na introdução, você vai discutindo, você vai apresentando, você vai trazendo os problemas, e mostra como essa questão da simbologia que o cargo de juiz, de magistrado tem, ele termina fazendo com que haja seleções que não são tão seleções que poderiam ser bem melhores com relação a essa questão das competências, com relação a isso tudo, né? Porque aí entra essa gama toda de problemas que você trouxe, que é a existência de cursinhos para formar as pessoas, e essas pessoas são formadas dentro daquela perspectiva tecnicista e tal, buscando se inserir na norma por meio da memorização, enfim. Então, o que eu sugiro aqui que aí seria algo. Quando a gente vem avançando aqui, você fala dos capítulos, aí você vem e lança duas questões. E daí, essas duas questões, o que eu sugeriria para ti é que, além dessas duas questões, tivesse mais uma outra questão, que seria, para mim, a primeira, e essas duas que estão aí, a segunda e a terceira, que, para mim, essa primeira questão que eu traria para você seria o que falaria do teu trabalho como um todo, né? Que eu coloquei assim. A primeira questão que você colocaria era como pensar uma formação jurídica, crítica e articulada com os princípios da magistratura. Porque, quando você vai buscar os princípios da magistratura, eles remetem a esse perfil do profissional em que esteja presente a independência, até coloquei aqui, a imparcialidade, a transparência, a integridade pessoal e profissional, a diligência e dedicação, a cortesia, a prudência, o sigilo, a dignidade, a honra e o decoro. Então, quer dizer, os princípios que orientam a formação do magistrado são princípios de valores nobres, né? São princípios orientados para uma inserção social, promovendo a justiça, em busca da promoção da justiça. Então, o que eu acho que é isso que o teu trabalho debate, é isso que o teu trabalho problematiza, é isso que o teu trabalho traz. A tua preocupação maior do trabalho é exatamente essa, mostrar que existe, tanto que você defende que os concursos públicos eles são um instrumento, eu vou colocar entre aspas, porque há uma discussão muito grande sobre isso, mas dentro dessa perspectiva que nós vivemos, numa sociedade de massa, volumosa, densa, heterogênea, os concursos eles aparecem como um instrumento racional. Você pode criticá-los, e você mesmo fala isso. Eles são necessários, a forma como eles acontecem, eles trazem uma referência democrática, né? Eles são democráticos, porque as pessoas podem fazer. Agora, a maneira como essas pessoas levam, a formação que essas pessoas levam para dentro das magistraturas, né? Para dentro das instâncias em que vão exercer as suas profissões, o perfil que elas levam e a forma como elas estão sendo continuadas, essa formação está sendo continuada, aí é a questão que você traz, né? Mas o concurso é um instrumento que termina sendo democrático, por conta dessa sociedade de massa que a gente vive, por conta desse volume de população, por conta dessa densidade, por conta dessa heterogeneidade. Então, por isso que eu te sugiro entrar com essa questão, iniciar com essa questão, ou seja, como é que a gente vai, como é que a gente, enfim, vai trabalhar com essa dimensão, como pensar essa formação jurídica, né? Como pensar ela dentro das academias, ou dentro das universidades, que são as academias, e como é que se daria essa formação continuada dentro das instâncias quando esses profissionais ingressam a partir do concurso, entendeu? E daí você segue com as perguntas seguintes: qual é o perfil de juízes que tem sido selecionado pelo atual modelo de concurso público, que aí você respondeu, certo?
E a outra pergunta é: o atual modelo de concurso público de ensino jurídico tem contribuído para o desenvolvimento do perfil do magistrado exigido na contemporaneidade? Né? Então, você também respondeu por meio da sua pesquisa, que foi uma pesquisa muito boa, você foi buscar essas pessoas, uma pesquisa quantitativa que respondeu. Claro que, geralmente, as pesquisas que a gente desenvolve, nós poderíamos fazer muito mais coisa que acho que você pode fazer. Inclusive, cada elemento, cada aspecto que você levantou a partir dessas pesquisas como resultado, dá para desenvolver outras pesquisas, outras discussões ou outros trabalhos. Né? Mas eu sugeriria que você acrescentasse essa questão. Você não vai responder porque já está respondida, você vai apenas acrescentar, certo? Porque aí dá uma dimensão mais, nós poderíamos dizer, uma dimensão mais epistemológica sobre o percurso da formação jurídica, entende? Porque é isso que você demonstra aqui. Nesse sentido, na própria introdução, quando aí você traz os capítulos, existem alguns autores que eu acho que poderia ser usado quando você for dar continuidade a essa tua pesquisa. Por exemplo, no primeiro capítulo, né, que você vai falar do campo educacional ao campo judicial, eu acho que eu acho que você poderia, enfim, trazer algumas discussões sobre a sociedade, né, a sociedade no sentido de que sociedade nós vivemos. Então, o livro que eu te sugiro é o do Norberto Elias, A Sociedade dos Indivíduos, porque aí ele mostra a tensão que existe entre essa relação sociedade e indivíduo. Então, esse indivíduo jurídico, esse indivíduo magistrado, que indivíduo é esse? Porque, assim, você exigir esses princípios orientando esses indivíduos, como é que esses indivíduos vão lidar com isso? Porque o que tem acontecido muito é porque a gente é fruto de uma cultura em que o Sérgio Buarque de Holanda vai fazer isso muito bem no Raiz do Brasil, que a gente leva com a gente muitos traços já trazidos da colônia, aliás, de Portugal, né, da metrópole, que vai nos formar essas pessoas que, enfim, têm esse perfil, de certa forma, clientelista, em que você... Então, isso aí está muito presente em todos os meios, em todos os campos. E como é que esse profissional, que está responsável pela justiça e que deve ser orientado por esses princípios da imparcialidade, da responsabilidade, né, como é que ele vai agir diante desse campo sociocultural que está repleto desse tipo de conduta? Né, a frouxidão das convicções, o pouco uso da racionalidade na definição das questões. E a gente, de todo esse problema que você trouxe, como, por exemplo, de onde eles são oriundos, os juízes, na sua maioria, são oriundos das classes médias e classes altas, das classes médias altas, porque quando houve a abertura para acontecer concursos, porque antes era elite, mais elite ainda, né? Então, assim, nós que somos oriundos dessas classes, que estão no meio da pirâmide, como fala o Marx, né, que seria a pequena burguesia, a gente é muito reprodutor desse capital cultural. Né? Então, tem vários autores que falam disso, das redes que se estabelecem por conta disso. Então, fica muito difícil esse profissional, enfim, ele ter uma conduta que não espelhe em você alguma desconfiança no sentido de ele estar articulado com interesses políticos, com interesses econômicos, né? Enfim. Então, é um campo bem complicado e bem fértil para ser estudado. Eu não sei, você poderia ter visto, você já estudou muito Bourdieu, mas tem dois livros que eu acho que você podia ter explorado bastante, que é o Ofício, um livro que ele fala da profissão, né, o Ofício de Sociólogo, que aí você poderia ver o ofício do cientista jurídico a partir desse estudo dele. E também Os Herdeiros, que você só citou, mas Os Herdeiros ele dá uma contribuição muito grande nessa questão do debate dos estudantes e da cultura. Né? O que é que nós levamos para dentro da universidade a partir da nossa origem social, a partir do nosso capital social e cultural. Como é que isso é reproduzido? Né? Então, nesse livro Os Herdeiros, ele faz uma discussão muito interessante sobre isso. E aí, enfim... No capítulo 2, você faz uma discussão muito boa. Eu te sugiro que realmente você trabalhe, se puder, nos artigos, né?
essa questão da sociedade de massa, porque é uma sociedade que remete à necessidade desses instrumentos de controle, você poderia chamar o concurso como instrumento de controle, que aí o Michel Foucault vai chamar de biopolítica. Nós precisamos de biopolítica. Há uma positividade nelas. Você pode fazer a crítica como você fez, mas você viu a necessidade da existência dos concursos, porque da forma como são, porque eles trazem um exercício de uma certa democracia, né? Enfim, então, existem vários livros que eu sugeri para você, mas para efeito de complementar, e algumas questões que eu fiz, que aí eu vou te passar para você dar uma olhada, porque também, se eu for me ater muito aqui, eu vou estourar o tempo, né? Tem os meus colegas que vão falar, mas o que eu queria dizer é que o seu trabalho está muito bom. Eu fico assim, muito feliz quando eu vejo um estudante, seja ele de mestrado, doutorado, ou nós mesmos, que como diz um professor meu como dizia um professor meu lá da época da UFC, quando ele disse, eu fiquei assim, poxa, como ele está me chamando de estudante, que ele falou que eu era eterna estudante, né? Ele dedicou um livro para mim, colocou assim, a Prisciliana, eterna estudante. Eu falei, como eu já sou profissional igual a ele, eu já estou trabalhando e tal, mas eu entendi que realmente nós somos, né? Então eu fico muito feliz quando eu vejo esse espírito estudantil, no sentido de ter tanta dedicação como você teve a esse trabalho, que foi um trabalho tão buscado, tão procurado por meio de pesquisas, que demonstra sua preocupação com esse campo. Então, eu quero te parabenizar. E assim, o que a gente traz mais são sugestões para você dar continuidade, né, para resolver tantos problemas que você trouxe, provocando essas reflexões, essa inquietação em nós, no sentido de que seria possível, sim, a gente ir melhorando e aprimorando. Eu acho que muita coisa já houve. Eu acho que a gente já avançou muito, né, nessas questões de como pontuar esses nossos espaços profissionais. E eu acredito que a magistratura ela tem feito isso, apesar de todos os problemas enfrentados no nosso país, né, como você colocou aqui, fazendo o estudo que você fez de Portugal e fazendo esse direito comparado, né, essa forma comparada, esse comportamento comparado de como os magistrados são preparados. Então, eu vou te passar essas sugestões que eu te dei aqui, e, mais uma vez, parabenizar você e seu orientador. Gostaria de contribuir mais ainda, mas, dado o tempo, eu vou parar minhas observações por aqui. Tá? Obrigada, Daniela. Obrigado, professora Prisciliana. Foi muito bom, né? Tenho certeza que vai contribuir bastante com o trabalho. Daniela, você anotou tudo, né? Eu vou agrupar as falas para depois você ir fazendo seus comentários, tá? Então, seguindo aqui o nosso protocolo, vou passar a palavra ao professor Flávio, também avaliador externo. Tá? Agradecendo mais uma vez ao Flávio por ter gentilmente aceito estar aqui conosco. Boa tarde a essa nobre banca aqui de colegas. Agradeço imensamente ao convite, agradeço o convite feito pelo Gustavo e pela Daniela, a confiança de ter me convidado para estar aqui num momento tão importante. Eu sei que, na verdade, esse é o momento mais importante para o doutorando, né? E sei o que a Daniela está sentindo. Passei por isso não faz muito tempo, né? Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui ao lado de amigos, né? O professor Filomeno, a professora Prisciliana, o professor Gustavo, o professor Newton, né? Saudar aí os alunos que ajudaram na pesquisa, né? Eu sei o quanto os nossos alunos são importantes para nós, não só por isso, mas pelas inquietações, pelas instigações, pelas dúvidas que eles trazem, que às vezes também são as nossas, né? Então, só tenho a agradecer aqui por estar nesse momento aqui com vocês, né? Quero parabenizar, em primeiro lugar, o orientador e a orientanda pelo tema escolhido, né? Eu sou um apaixonado por esse tema, gosto muito de estudar sobre isso. Ainda tenho muito a aprender sobre esse assunto da capacitação judicial, da educação judicial, enfim. Parabenizar também pela qualidade do trabalho, viu, Daniela? Eu estava dizendo aqui ao Newton, por chamar assim, né, como a gente costumava chamar lá na época da faculdade do RU, né? Newton. Ele é bem pequenininho, mas a gente chama de Newton, né? Então, ao Newton, professor Dr. Newton, né?
estava dizendo aqui a ele que o trabalho, viu, Daniele, superou as minhas expectativas. Teu trabalho, de maneira que eu, assim, sei que a gente não pode adiantar julgamento, a gente ainda vai avaliar, mas em relação à minha avaliação do trabalho, eu percebo isso, um trabalho de excelente qualidade. Você realmente fez uma pesquisa densa e uma pesquisa com substância. E o mais interessante, não se limitou a uma pesquisa bibliográfica, né? Sua pesquisa fez análise das provas de concurso, entrevistou pessoas, foi a Portugal, né? Então, acho isso muito importante porque enriquece o que tu vais afirmar aqui, né? Quer dizer, não fica só naquela de reproduzir o chamado argumento de autoridade dos autores, né? Nem simplesmente a dialogar com eles, mas vai beber na fonte principal de todo cientista, que é a realidade, né? Então, eu sugiro... agora vem a parte, vamos dizer, que não seria muito boa, mas, enfim, nada que desmereça o teu trabalho, a qualidade do teu trabalho, que já disse é excepcional. Antes de você entregar, eu sugiro que você submeta a uma revisão gramatical ao trabalho. Tem algumas coisas, eu sei que sempre escapa, porque eu sei o corre-corre do que é fazer uma tese de doutorado, ter prazo para cumprir, ter artigo para publicar, né? Então sempre escapa uma coisinha ou outra. Por isso esse momento existe para isso também. É o olhar do terceiro, né? Que a gente não consegue enxergar. Às vezes o texto da gente vicia e a gente lê 1, 2, 3 vezes e não consegue perceber alguns erros, né? Então, um erro que eu detectei, pode até nem ser um erro, né, mas o uso da palavra hábitos, né? No caso seria o hábitos, não os hábitos, né? Porque não é uma palavra que está em português, e é uma categoria do Bourdieu, muito própria, né? Então ele se refere a um hábitos, é um sistema, né? É uma coisa mais complexa, né? Então é o hábitos. Isso é só para citar um exemplo de algumas coisinhas que eu detectei, mas enfim, nada que desmereça o primor que é o teu trabalho, certo? A metodologia também convém dar uma revisada antes da entrega definitiva. Eu vi, por exemplo, nas páginas iniciais de cada capítulo, a numeração, não é para constar a numeração nas páginas iniciais de cada capítulo, tá? É interessante que não conste, porque a BNT assim recomenda. E aí, tirando esses aspectos formais, até não vou nominá-los um a um, em homenagem à qualidade do teor do teu trabalho, eu vou me deter mais aos aspectos de conteúdo para a gente poder dialogar sobre isso, sabe? Sobre o trabalho. Eu senti falta de uma referência ou de uma busca, de uma pesquisa sobre o documento técnico 319 do Banco Mundial. É um documento bastante criticado nos meios da magistratura mais independentes, porque é um documento que propôs uma reforma judiciária para os países da América Latina e do Caribe. E é o Banco Mundial que faz isso, né? E, inclusive, mudança no modelo de recrutamento e de formação de juízes. Como o teu trabalho tratou disso, né? Então talvez seja interessante dialogar com isso de uma maneira crítica, né? Eu queria dizer também que teu trabalho tem um teor tão bom, tão interessante, que eu queria te convidar como pesquisadora, depois a gente pode ajustar uma data, enfim, conversar com os dirigentes lá da SMEC, para você dar uma palestra lá sobre esse teu tema, eu acho que de alta relevância, de grande interesse, que não interessa só a magistratura, interessa a sociedade inteira, né? Afinal de contas, são juízes que decidem, em última instância, sobre a nossa vida, patrimônio, liberdade, sobre aqueles direitos que nos são mais caros, né? Então, é muito importante que você tenha essa oportunidade. Eu acho também, Daniele, que você devia se submeter, em breve vai ser lançado um edital para a seleção integrar como pesquisador o grupo de pesquisa da SMEC. Nós estaremos lá abertos a receber pesquisadores de fora, porque a escola precisa desse olhar externo e dessa crítica, né? Porque é muito difícil para quem está inserido no hábitos, no sistema, né, fazer a crítica do próprio sistema. É melhor alguém de fora, esse olhar externo é fundamental. Eu gostaria de te perguntar algumas coisas. Você é mais para reflexão, mas você responde se achar que deve, se achar que é interessante. Você poderia detalhar melhor como seria a adoção desse modelo formativo que você propõe no concurso para juiz, de uma avaliação formativa? Como seria essa avaliação formativa, né?
Você é a favor, por exemplo, de cotas nos concursos para a magistratura destinadas à inclusão das minorias? Hoje, o último concurso aqui para o Ceará, por exemplo, do Brasil, foi uma determinação do CNJ, eles concursos últimos já vêm com a inclusão de cotas para negros e pardos. Mas seria interessante incluir também outras minorias? É uma política pública interessante, no sentido de diminuir a reprodução que costuma ocorrer, a qual você se refere, né, no seu trabalho? Que outras competências, por exemplo, comportamentais, gerenciais, que outras competências você sugere para o recrutamento dos juízes? Como é que a gente poderia aferir essas competências? Prova, exame psicológico, psicotécnico, né? De que tipo de natureza seriam os exames de uma avaliação formativa, como você propõe, para selecionar aqueles que realmente têm o equilíbrio emocional e aquelas qualidades essenciais para o exercício de uma atividade tão difícil quanto é a atividade de julgar, de julgador, né? Embora a gente exerça também, todo cidadão, no fundo, é um julgador. Essa banca aqui tem 5 julgadores que estão avaliando o teu trabalho, né? Mas só que o julgamento do juiz é um julgamento que lida com questões muito mais, vamos dizer, exigentes, né? Porque é um julgamento, como eu disse, que trata de questões. Às vezes o juiz tem que tomar uma decisão que é uma escolha de Sofia. Se vê diante de um dilema, de uma escolha trágica, né? Um leito de UTI para uma pessoa, por exemplo, né? A expropriação a desapropriação de um bem, por exemplo, só para citar alguns casos, né? Outra coisa, como é que você vê, que você até cita no teu trabalho, a resolução 75 do CNJ, porque ela passou a exigir conteúdos de filosofia, de ciência política, nos concursos para a magistratura. As provas que você examinou atenderam a esses requisitos? Você acha que elas realmente cobraram em quantidade suficiente e da maneira correta esses conteúdos, ou foi apenas uma coisa para inglês ver? Outra coisa que eu sugeriria para ti, Daniela, e para teu orientador, para vocês verem se é o caso de incorporar, ou enfim, eu sei que você é uma pessoa que não vai terminar no doutorado. Você não tem cara de quem vai terminar no doutorado nem jeito, até pelo teor do trabalho que você escreveu. Você vai fazer um pós-doutorado, embora não seja exatamente um título acadêmico pós-doutorado, mas você vai fazer um estágio de pós-doutoramento, você vai desenvolver pesquisas, você vai liderar grupos de pesquisa. Então, eu acho interessante, você que já é professor e é nossa colega, que você procure aprofundar um pouco mais as pesquisas em nível de pós-doutoramento ou não, né? Talvez recorrendo a autores que abordem especificamente o tema da capacitação judicial. Eu citaria aqui, por exemplo, um trabalho recente do Leonel Gonzalez e do Jeremy Cooper sobre capacitação judicial na América Latina, um trabalho que foi desenvolvido com o patrocínio da OEA, e eles fizeram pesquisas em dezenas de escolas da magistratura da América Latina. Então, talvez fosse interessante pegar, inclusive pesquisa empírica, né? Eles elencam as boas práticas e as más práticas na educação judicial. Tem um trabalho clássico que é do Armitage, que é um professor australiano. Ele é referência mundial na área de capacitação judicial, de educação judicial. Inclusive, edita a revista da IOST, Associação Internacional de Juízes, que é a única revista que trata especificamente de capacitação judicial no mundo. Talvez fosse interessante você até pensar em escrever para essa revista, né? Pegar parte do teu trabalho, traduzir para o inglês e mandar submeter lá a avaliação dos pares. Tem o Garapon, que faz uma análise muito interessante, tem tudo a ver com essa discussão tua sobre democracia no judiciário, né? Ele tem um livro chamado Guardião das Promessas, né? Em que ele coloca esse dilema do judiciário, que se encontra como guardião das grandes promessas do Constituinte e garantia dos direitos fundamentais. E, ao mesmo tempo, às vezes, não consegue realizar essas garantias. Ele é cobrado demais, exigido demais, e, às vezes, não consegue dar conta disso, né? Então, até que ponto a formação dos juízes pode colaborar para que eles deem aquela máxima efetividade que a gente espera nos direitos fundamentais, né? Ajudem, colaborem para isso, né? Tem um trabalho, na parte da educação especificamente, tem um trabalho do Donald Finkel sobre dar aulas com a boca fechada, que tem a ver com essa questão das metodologias ativas, né?
pouco utilizadas, às vezes utilizadas e mal compreendidas, às vezes mal utilizadas, né? Então, seria interessante dialogar. Tem um autor também muito interessante que é da área da pedagogia crítica, está um pouco além de Piaget, né, que ele é o Michael Apple, que escreve sobre ideologia e currículo. Michael Apple faz uma crítica muito interessante. Eu posso passar depois para você essa bibliografia, até como uma forma de estímulo à sua investigação, que você tem um espírito científico nato. A gente percebe pelo que você escreve, pelo interesse que você tem na busca do conhecimento, né? Eu encerraria aqui com uma frase do Paul Ricoeur, que está no prefácio desse livro do Garapon, né? Paul Ricoeur prefacia e ele diz: é em conjunto que a democracia e as instituições judiciárias devem ser criticadas e aprimoradas. Eu também acredito nisso. Queria te ouvir sobre esse assunto, tá bom? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E eu vou, seguindo aqui o nosso protocolo, passar a palavra ao professor Nildo. Bem, inicialmente saudar a candidata Daniela, né? Falar da minha alegria de estar na banca. Participei também da qualificação, né? Agradecer o professor Gustavo também pelo convite. Saudar a banca, o Flávio, a Prisciliana, alegria de ver a Prisciliana, né? É sempre para mim muito estranho quando eu vejo citar a Prisciliana como membro externo, né? Porque conviveu tanto tempo aqui diariamente que sempre quando eu penso na Prisciliana lembro da Unifol, né? Então, profundamente saudar o professor Filomeno, né? E saudar, enfim, a todos. E primeiro começaria por confissão de uma certa dificuldade de perceber elementos críticos ao trabalho. Eu gostei muito do trabalho, achei um trabalho extremamente bem feito, né? Quer dizer, do ponto de vista do assunto bem escolhido, corajoso, né? Nós já tínhamos conversado um pouco sobre isso na qualificação, algo que infelizmente é pouco tematizado, né? Nós ainda tematizamos muito pouco esses aspectos, né? Especialmente do papel do judiciário, o que é que nós esperamos de um judiciário dentro de um Estado democrático de direito, daí porque grande parte das nossas mazelas que nós vivemos hoje contemporaneamente, né, por uma ausência de uma reflexão, de uma preocupação com esse poder, né? Quer dizer, em vez de nós nos debruçarmos, nós fomos deixando que isso não fosse considerado, né? Ou às vezes resvalamos mesmo para uma postura meramente apologética às razões, digamos, burocráticas, né? A legitimidade burocrática. E isso faz uma falta imensa a nós, eu acho, no presente momento, nos impasses que a sociedade brasileira vive, né? Então, acho que o seu tema, ele não só é pertinente do ponto de vista científico, mas ele é extremamente pertinente em relação ao momento, na encruzilhada que nós vivemos, né? Então, achei um tema realmente extremamente interessante, o trabalho muito redondo, né? Muito bem definido nos seus objetivos, na sua metodologia, no transpasse de uma parte para outra. Quer dizer, o texto flui muito bem, achei ele muito bem escrito, né, sem aquela linguagem gongórica que às vezes o direito ainda tem, né, que procura esconder mais do que revelar as coisas, né? Há uma certa relação entre a linguagem, né, e a sua dimensão pedagógica, né? Eu acho que isso você também faz. Então, a bem da verdade, eu gostei muito primeiro que você parte claramente de um conceito bem fixado aí, do ponto de vista sociológico, do Bourdieu, né? E a partir daí você examina, por exemplo, o campo judicial, os referenciais que formam esse campo, né? Quer dizer, do ponto de vista da sua formação. Gostei muito, especialmente, da parte que você faz uma análise sobre as faculdades de direito, né? Que é um dos elementos que eu percebo hoje, inclusive, de uma forma muito dilacerante para nós que fazemos parte dos cursos de direito, né? Não só a ausência de uma formação crítica,
Mas o pior que eu dizia aqui ao Flávio antes, né? Os próprios alunos já entram com essa visão sobre o direito e já pressionam os professores para que se adequem, digamos, a esse tipo de formação. Eles já entram premidos pelo concurso público, por uma formação rasa e fundada na memorização, nos aspectos tecnicistas. E quando você, porventura, lança vistas um pouco mais largamente, incorpora elementos de conteúdo histórico, de elementos filosóficos, antropológicos, muitos estrilam e não gostam. Então aí você tem um cerco quase completo, né? Uma certa dificuldade de você produzir uma outra formação, na medida em que é uma pressão de cima e uma pressão que também vem dos que ingressam nas instituições, né? E a esquizofrenia que faz parte desse processo, né? Porque de um lado você tem a exigência do MEC, e isso redundou, como você bem sinaliza aqui, para determinadas alterações curriculares. E de outro lado a pressão da OAB, que é a pressão do mercado, que vai no sentido oposto às normatizações do MEC, né? Então fica essa realidade, que é uma realidade altamente, de fato, esquizoide, né? Quer dizer, e que a gente vê nos cursos de direito. Os cursos de direito não reconhecem a exigência, por exemplo, propriamente da OAB, ou até podem fazê-lo, mas fazem lateralmente, mas na prática o que incide na análise dos cursos por parte dos alunos e por parte do mercado é aquilo que a OAB cobra, né? Então acho que eu achei muito interessante esse seu recorte, né? Quer dizer, quando você faz essa análise do campo educacional, depois você fala, por exemplo, de como isso incide na formação dos magistrados, faz uma remissão ao período histórico, né? Esse processo de formação dos magistrados brasileiros, desde o Brasil Imperial até a República dos Bacharéis, a todo o processo de burocratização, né, que o direito também passa a ter, né, e o curso de direito no período Vargas, a partir especialmente do Estado Novo, quando de fato o Brasil é redefinido, né, reinventado sob o signo da modernidade, né, e depois vai examinar de fato esse processo de seleção dos magistrados e como eu acho que é a proposição que você faz, né? Com base no exemplo de Portugal, o que precisaria ser feito para que no Brasil nós tivéssemos um recrutamento, um ingresso de magistratura mais condizente com os valores, com os fundamentos democráticos. A minha curiosidade, eu até imagino qual seja a sua resposta, mas é saber por que você escolheu Portugal, precisamente, né? Por que você não escolheu, por exemplo, a Itália, em que esses debates são muito vivos, a Espanha? Eu tinha uma certa curiosidade de que você respondesse a isso. E outra questão, claro, que isso aí em nada diminui o seu trabalho, que é magnífico, né? É só um pouco como é que você imagina que deveria ser o papel dos magistrados numa democracia, porque isso é um tema bastante sensível, né? A quem ainda ache que os magistrados devem se ater apenas à função precípua de tutelar aqueles direitos individuais, aquela noção relacionada a uma liberdade negativa, né? Ou seja, que procura confundir democracia com liberalismo, né? Então, às vezes, há uma certa polêmica aí sobre como deve se compreender a democracia. Então eu tinha uma certa curiosidade, e isso acho que é um elemento importante também, de qual deveria ser o papel dos juízes numa democracia, né? Por exemplo, porque hoje, muito em função de um certo conceito questionável de democracia, nós vemos um ativismo muito forte dos juízes, né? Quer dizer, com base na crítica ao formalismo, na crítica àquela postura exegética que caracterizava o positivismo de antanho, né? Então passa a se defender uma postura
muitas vezes de inovação e muitas vezes de acreditar que os juízes seriam a encarnação desses valores morais democráticos, o que é bastante complicado, né, do ponto de vista, pelo menos do que eu compreendo como democracia, né? Então, acho que essa discussão é uma discussão, não sei se você poderia ter veiculado. O seu trabalho está muito redondo, como eu disse, é difícil fazer uma crítica a partir do que você propôs e dos termos em que você propôs. Mas, como alguém que se preocupa com a teoria da democracia, eu tinha essa curiosidade também de saber como é que você se posiciona face a esse entendimento. Qual seria o papel? Qual é o papel do juiz, propriamente, na democracia? A gente sabe que, tudo bem, depois dos processos do Holocausto, depois de todo aquele drama que nós tivemos, é muito difícil você não reconhecer o papel de um judicial review, né? É muito importante que o judiciário tenha também um certo elemento de contramajoritariedade. Por exemplo, a gente vê hoje alguns argumentos assim de revés-trés, né, que diz assim, não, nós temos que submeter a plebiscito se pode ou não pode ter casamento homoafetivo, se vai ou não vai ter aborto, pode ou não pode ter aborto, como se essas questões pudessem ser tratadas só a partir de conceito de maioria e minoria, né? Mas, de qualquer forma, há elementos que a democracia nos coloca e que, no caso do Brasil, são muito interditados, né? E que o judiciário não adentra também, né? E que muitas vezes reproduz, no sentido dos seus membros, determinados processos de criminalização de movimentos sociais, de criminalização de certas demandas, né? Então, eu tinha só eu sei que, como eu já mencionei, isso não é o centro do seu trabalho, mas quando você fala do papel dos juízes para a democracia, também seria interessante compreender como é que os juízes pensam que é a democracia, né? De qualquer maneira, você vê muito bem pelos dados que você colocou no seu trabalho, aliás, outra coisa muito elogiável do seu trabalho, como você sabe trabalhar com dados. Claro que também o seu orientador foi um grande elemento de inspiração nisso, mas mostra ali alguns dados muito preocupantes, né, na formação dos juízes, a questão dos direitos humanos, que coloca, de certa maneira, no plano secundário, a dimensão da relação de empatia com as pessoas, né? Quer dizer, um certo distanciamento, que é, por exemplo, muito diferente do juiz, por exemplo, do common law, né? Em que o juiz se aproxima das partes, ele ativa essa relação entre as partes, ele dialoga, ele não tem uma posição hierática, né? Então seria basicamente isso que eu gostaria de lhe perguntar e, de fato, lhe parabenizar, porque eu acho que o trabalho ele não está só muito bom, como eu acho que ele tem que ser publicado com certa urgência dentro desse debate público brasileiro. Você, de fato, vai contribuir não só para um debate teórico, mas porque ele tem um mérito de vincular a discussão teórica com aspectos práticos, né, com o perfil do juiz, né? Quer dizer, tira isso de um discurso meramente doutrinário e coloca isso dentro de uma perspectiva que valoriza as experiências, valoriza os processos reais, né? Eu acho que estávamos precisando de uma radiografia, né? O Flávio, que é um estudioso do assunto, deve, obviamente, confirmar isso. Faltam muitos estudos a respeito dessa questão do judiciário, né? Dessa radiografia, dessa identificação dos perfis, né? E você faz isso muito bem, o perfil de renda, não é? Quer dizer, como eles são originários de uma certa elite, né? A dimensão de gênero, que você consegue também identificar muito bem, né? Então, acho que... E uma série de outras questões que você identifica no seu trabalho. E a gente fica com uma noção mais precisa do que é o judiciário brasileiro, né? E também consegue compreender muito de algum dos seus impasses e das suas possibilidades também inexploradas. Então, parabéns realmente ao seu trabalho. Gostei imensamente de poder participar da sua banca e tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida,
essa coisa que o Flávio colocou. Eu estava até dizendo antes, né, era importante incorporar uma pessoa como a Daniela para essa formação dos juízes, né, para que eles comecem a ter um pouco mais de uma perspectiva de reflexão sobre o seu papel, sobre a sua atuação junto à sociedade brasileira. Eu acho que você traz esse elemento e, de fato, parabéns a você, né? Parabéns ao Gustavo. Percebemos que o trabalho só cresceu da qualificação para agora e, de fato, me satisfez imensamente. Acho que foi uma das melhores teses que eu participei aqui nos últimos tempos aqui no nosso programa. Então, muito obrigado. Obrigado, professor Newton. Sempre uma postura muito crítica e é muito bom ouvir também as suas colocações, né, bem no eixo da análise sobre o nosso sistema de justiça. Queria passar a palavra agora ao professor Filomeno, tá, para suas análises e observações. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Daniela e, de antemão, já me congratular pela leitura que distinta e pioneira, juntamente com a banca, do seu trabalho. Cumprimentar o presidente da banca e todos os meus colegas integrantes da mesma. Cumprimentar aqui os meus queridos estudantes, as professoras da URCA, a minha querida Rosângela, que acabou de defender o seu mestrado, também com muito brilhantismo, e a todos os aqui presentes, o pessoal da técnica. Agradeço, em primeiro lugar, o convite para estar aqui. Já estive na banca de qualificação da Daniela, de modo que eu já me isento de uma série de questões que lá foram postas. Depois, falar por último é motivo de felicidade e de miséria, né? De felicidade porque os pontos relevantes já foram todos tratados, e de miséria porque, o que é que eu vou dizer, né? Se já tudo relevante foi tocado. Mas vamos lá. Daniela, eu gostei imensamente do seu trabalho, eu conheço a Daniela, foi minha aluna da graduação, fez um excelente trabalho, teve um excelente desempenho, de modo que para mim não é surpresa, é apenas a novidade de ler o seu excelente trabalho, em relação ao qual eu me confesso extasiado. Eu realmente não tenho questões maiores em relação ao seu trabalho, de modo o que eu vou fazer aqui é apenas para a gente setar um certo diálogo em torno de algumas questões que me parece que são minhas e que devem ser suas e de muitas pessoas do Brasil, né? Mas eu começo elogiando a sua bibliografia. A sua bibliografia é realmente espetacular. Você começa aqui logo na página 1, citando dois trabalhos do século XIX, o Cândido Mendes de Almeida, né, defensor dos bispos, e do José Tomás Nabuco de Araújo, e vai pelos meandros da sociologia, com os trabalhos do Bourdieu. Eu apenas discordaria aqui, a título quase de provocação, da minha amiga e professora Prisciliana. Tá bom de Bourdieu. Eu sugeri mais dois. Mais dois. O livro do Garrapon está citado aqui, viu? Está citado. De modo que eu só teria um livro a mais que eu acrescentaria, talvez, na sua lista. É da nossa colega cientista política do UPERJ, Tami Pogrebinski, se chama Judicialização ou Representação, né? Que vem ao encontro dessa discussão que se trava hoje, inclusive, entre os ministros do Supremo, de que a função do Supremo não é só contra-majoritária, mas é também de representação política, ou seja, nós poderíamos já aposentar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Bom, e gostei da sua bibliografia, você cita esses que eu já falei, cita inclusive o finado reitor Cancelier, etc, etc. Gostei muito da sua biografia, gostei muito do seu trabalho como um todo. Realmente, o professor Newton tem toda a razão, é uma das melhores teses que
eu tenho examinado tanto aqui no Ceará como em outras universidades, e a sua é realmente um destaque, merece ser colocada aí naquele para concorrer aos prêmios de melhor tese, e me congratulo por você e pelo seu orientador por este excelente trabalho. É evidentemente um trabalho deste tamanho, tem falhas formais, né? A bibliografia precisa, as notas, as referências precisam ser revisadas. Tem hora que você utiliza fulano de Sérgio Buarque de Holanda, você, não estou dizendo que você cita o Sérgio Buarque de Holanda, mas seria de Holanda, outros não faz isso, há uma mistura de negrito e itálico, que merece uma revisão. Também merece uma revisão do ponto de vista gramatical, né? Por exemplo, aqui, vou citar só este exemplo, na página 14, né, da introdução, você diz, foi realizado uma pesquisada. Acho que você quer que foi realizada uma pesquisa, né? E algumas outras coisas assim que não diminui o seu trabalho, apenas sugerem. É o computador, esse corretor terrível, né, idiota, né? Uma vez eu fiz um trabalho aí sobre Norberto Bobbio, quando fui olhar o corretor automático, todo lugar que tinha Bobbio tinha botado Bobo. A Suassuna disse que não gosta do computador por isso, né? Porque toda vez que eu gosto de Suassuna saía assassino. Como é que eu posso gostar de uma Norberto Bobbio saía bobo, você imagina a história, né? Não era Bobbio 1900 não sei o que, aí bobo. Mas vamos lá, mas isso aí é natural, isso aí não desmerece o seu trabalho, apenas para a entrega, para depois outras pesquisas, como a professora Prisciliana sugere, você faça esta revisão. Né? Evidentemente, o seu trabalho está no ponto de ser publicado. Eu só faria essa revisão e botava para frente, para a publicação. Depois, os aperfeiçoamentos, os acréscimos, o que você saía em outros trabalhos, né? Eu sempre tenho em mente a afirmação do professor Canotilho que o intelectual só escreve um livro, né? O resto são variações. Então o seu está aqui, o seu livro está aqui. Você pode agora variar ao longo da sua vida acadêmica em torno desses temas, aprofundando, verticalizando, melhorando, mas é isto aqui, né? Isto é um elogio ao seu trabalho, viu? Agora deixa-me fazer aqui 3 indagações que são mais dúvidas minhas do que questionamentos a você, né? Quando você fala aqui desses magistrados que podem ser bem aperfeiçoados com uma etapa formativa do concurso, eu estou me lembrando aqui de 2 momentos da literatura. Um é o Machado de Assis, lá nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando o Brás sai da Universidade de Coimbra, bacharel, com seu título de bacharel em Direito, e que passaram os 4 anos lá em farras, serenatas, noitadas, e ele próprio se pergunta, o direito deve ser algo muito fácil, porque até eu sou bacharel em Direito. Isso vale para os outros cursos também, né? Há pouco dia eu fui acular um médico, ele disse, olha, os jovens médicos não sabem tirar uma pressão. É uma coisa assim. E a outra do maior crítico da formação coimbrã, que foi o próprio Eça de Queiroz, né? Ele fala muito nos seus livros, mais de um livro, sobre o sistema de ensino em Coimbra, que é o sistema que ele chamava da sebenta. A sebenta é uma espécie de apostila de então, não é? Eu me pergunto, nós fizemos grande progresso em relação a isso? Isso é só no Brasil ou é em outras, por exemplo, nos Estados Unidos, que tinha um padrão de ensino superior muito consagrado? Hoje há grandes críticas pela disseminação deste ensino que virou empresa comercial de formar pessoas por atacado, né? Então, digamos, é possível só uma formação? Porque me parece uma coisa, né? A educação de um indivíduo, ela tem que ser continuada, né? Ela não pode começar só no curso universitário. E no curso universitário, eu faço um concurso para juiz, vou ter uma etapa formativa.
e os déficits anteriores? Essa é uma dúvida que eu tenho, né? A outra coisa é que eu, às vezes, não sei se é algo extremamente subjetivo, eu notei uma certa nostalgia no seu trabalho de uma vinculação do magistrado com a política. Eu não sei se estou errado, que já existiu, né? Mas você, me parece que, ao fazer esta crítica deste tecnicismo que hoje qualificaria a atividade do bacharel em Direito e do magistrado por consequência, se é uma necessidade desta coisa de vinculação política e jurisdição. A outra questão, que você me explicasse bem, o que está lá no final do seu trabalho, vou dizer entre aspas, você quer magistrados conscientes do seu papel na sociedade. Tá? O que é que significa isso? Magistrados conscientes do seu papel na sociedade. Eu estou perguntando isso porque me parece que nós vivemos sob a égide do despotismo da fábrica, da banca e do agronegócio. E eu me pergunto como é, diante da brutalidade do capitalismo e desta educação formal, em regra deformadora ou deseducadora, como é que nós vamos dar este salto em relação ao magistrado. E, por último, eu queria saber de você o seguinte: nós não queremos mais o juiz boca da lei, mas a reação ao juiz boca da lei foi este ativismo cruel que muitas vezes faz com que o magistrado ache que não é só a nobreza da toga, seja possuído só da nobreza da toga, como diria o Oliveira Viana, né? E que é também título de uma tese que você cita aqui no seu trabalho, né? Que ele não se considere ou se autoconsidere a nobreza da toga, mas simplesmente o árbitro de quaisquer dos poderes do Estado, né? O legislativo e o executivo seriam poderes menores que devem estar, em última instância, ao fim e ao cabo, sob a égide da decisão jurisdicional. Eu tinha outras questões, mas são questões que a boa parte, todo mundo já colocou aqui. Eu gostaria de ouvir você sobre essas provocações, se você achar conveniente, né? Acho que o Newton colocou muito bem essa questão do papel do juiz numa democracia. Nós precisamos realmente definir o que é o papel do juiz da democracia, né? Numa democracia. E a minha dúvida é o seguinte: numa sociedade de classes, como a sociedade brasileira, se é possível realmente a gente ter um padrão de qualidade do magistrado que transcenda este status quo que nós temos hoje. Muito obrigado pela paciência por me ouvir. Obrigado, professor Filomeno. Também observações importantíssimas. E tenho certeza que a Daniela vai saber incorporá-las à nossa reflexão. Eu, como orientador, não precisaria aqui fazer observações, vou fazer só alguns registros importantes aqui em relação ao trabalho. Essa pesquisa é uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo desde o mestrado, né? Então, na verdade, é uma pesquisa de doutorado, mas ela é resultado aí de 7 ou 8 anos de trabalho, na verdade, né? De amadurecimento intelectual, de construção teórica. Então, é uma pesquisa que tem digamos, uma maturidade distinta do que muitos trabalhos normalmente teriam. Então, outro aspecto interessante é que essa pesquisa permitiu que a gente fizesse alcançasse objetivos que inicialmente no mestrado não foram possíveis. Então, a ideia de expandir a pesquisa, fazer a pesquisa
empírica com as provas de concurso, expandir a pesquisa com as provas de concurso, aplicar os questionários para complementar a análise que poderia ter sido feita no mestrado, mas não dava tempo, não era possível. Então, assim, na verdade, é um resultado que é muito, muito satisfatório e digamos, realizador. Eu, como orientador, né, assistir esse processo todo e participar diretamente desse processo todo. É um trabalho coletivo, né? Tenho que agradecer aqui os nossos pesquisadores, nossos alunos da graduação que participaram, não só a esse grupo, mas o primeiro grupo que esteve também na primeira parte do trabalho durante o mestrado. Então, na verdade, tem já aí uma geração de alunos da graduação que já concluiu e que já um segundo grupo de alunos. E tem, na verdade, muita história para contar sobre o processo de construção, né? Assim, a negociação, o esforço que foi para a gente entrar em contato com as instituições, tentar que o CNJ aceitasse aceitar que nós realizássemos a pesquisa de graça, né, entre aspas, assim, de graça porque sem custo para a administração, para a gente realizar a pesquisa. E aí não conseguimos, e aí depois tentando outras estratégias, até que a Infam adotou a pesquisa, o que foi muito importante, porque sem a Infam também a gente não conseguiria, né? Então a Infam apoiou a pesquisa, enviou os questionários, tentou estimular as respostas, então foi algo muito importante também a parceria com a Infam e o financiamento da Unifor também, né? Porque a gente foi contemplado com um edital de pesquisa e esse edital de pesquisa foi que viabilizou o pagamento estatístico, a compra do programa de estatística, a viagem para Portugal, para a missão de pesquisa. Então, teve um conjunto de fatores que a gente tem que lembrar aqui que são importantes para que o resultado tenha sido tão satisfatório. E tudo isso também só foi possível porque tinha uma pesquisadora como a Daniela, muito dedicada, séria, responsável, competente, que teve à frente de todo esse processo aí. Então, é isso, tá? Então, Daniela, a palavra é sua. Eu agradeço a banca pelas considerações. Agradeço a professora inicialmente, né, a professora Prisciliana. Sem dúvida, irei fazer as considerações. Após já ter enviado a via de vocês, imediatamente já tinha verificado algumas observações, alguns itens de revisão que necessariamente precisariam ser feitos. Então, com certeza, essa revisão será feita. Farei, sim, as considerações, né? Acatarei, sim, sem dúvida. O Norberto Elias, não tive a oportunidade de trabalhar, mas, sem dúvida, será uma importante obra para ser... Acredito que vai abrir bastante a visão para ampliar um pouco mais, talvez não nesse trabalho, mas nos próximos que com certeza virão. Eu agradeço imensamente as considerações. E com relação à pergunta da introdução, eu achei também bastante importante, bastante pertinente. Também acataremos essa consideração que foi colocada. Também agradeço aqui ao professor Flávio pelas considerações, também da mesma forma que a professora Prisciliana chamou atenção a respeito da revisão, assim também o professor Filomeno, essa revisão sem dúvida será realizada. Com relação ao Banco Mundial, eu acredito que de fato é possível sim a gente fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Uma análise inicial foi realizada em série de dissertação de mestrado, por isso que acabei não repetindo, mas de fato é assim, sempre possível fazer uma análise mais aprofundada nesse trabalho. Aqui foram feitas algumas perguntas sobre o modelo formativo, né? Que se me pergunta sobre detalhamento, como é que seria, quais seriam as competências, quais competências, a natureza, como é que seriam esses exames, né? E aqui a ideia, professor Flávio, é que todas as teorias educacionais no âmbito das competências, elas mostram que formar competências e avaliar competências envolve necessariamente experiência prática. Então, a avaliação por competências necessariamente demandaria submissão daqueles agentes que estão sendo avaliados a experiências práticas, né? Então, diferentemente do exame,
esse indivíduo ele não seria esse indivíduo seria avaliado e não examinado, ou seja, não haveria uma métrica. Obviamente é importante que exista um sistema de objetivação dessa avaliação, né? Como é que seria a objetivação dessa avaliação? E aqui a gente tem uma ampla construção teórica no âmbito da pedagogia e no âmbito da sociologia da educação que sugere, no que diz respeito à avaliação por competências, a utilização de alguns instrumentos, como, por exemplo, portfólios, dossiês, portfólios que podem ser utilizados e tomar nota individualmente de cada indivíduo que está sendo, cada agente que está sendo avaliado sobre as habilidades e competências que ele precisa ainda desenvolver e aquelas que ele tem mais fortes, né? Então, a avaliação por competências ela pressupõe necessariamente que esse indivíduo ele coloque em sinergia todos os conhecimentos, mas não só os conhecimentos e as habilidades em questões práticas, né? Então, seria uma formação mais ou menos nesse sentido, que é exatamente o que é adotado nas escolas de formação na Europa, e aqui cito a Escola de Portugal, né? Eu agradeço as considerações sobre as sugestões, as obras, sim, sem dúvida, eu irei utilizá-las, né? Serão muito importantes. Eu até ia dizer que eu ia levar um puxão de orelha do meu orientador se eu não tivesse citado o Garapon, porque é uma das referências utilizadas na mundialização. Sim, sim. E aqui a gente utiliza. Eu acredito que eu respondi as perguntas, não sei se ficar... Sim, em relação à resolução 75 do CNJ, né? Aqui o senhor pergunta se a resolução 75 do CNJ não foi suficiente para atender aqueles requisitos. Eu entendo que a resolução foi positiva, já foi uma iniciativa, digamos assim, do CNJ, no sentido de fazer com que um reconhecimento, no sentido de fazer com que o sistema de seleção ele também preze pela avaliação de formação humanística. Porém, o que a gente identifica nas provas é que a maneira como essas questões elas são perguntadas. Primeiro, o percentual é muito baixo. Segundo, a maneira como elas são perguntadas ainda assim preza por um conhecimento de natureza, não preza pela capacidade de análise crítica, né? Então, sobretudo pelo fato de que tem provas objetivas, o que não justifica, porque nas provas discursivas seria possível, sim. Em algumas provas isso foi identificado, né? Então, a resolução, embora tenha tido essa inovação, na prática, ela não tem trazido, na minha avaliação, grandes resultados, sobretudo pelo fato de que as provas elas não permitem com que a análise crítica ela seja avaliada de maneira relevante. Então, aqui eu acredito que eu respondi, caso não tenha... Sim, em relação às cotas, eu sou favorável. Sou favorável às cotas, eu acredito que as cotas seriam uma forma de reduzir, né? Não seria um único instrumento, mas acredito que seria um dos instrumentos para reduzir esse sistema de reprodução social que existe hoje no Brasil, né? Então, acredito que seria, sim, um ponto positivo. Eu acredito que respondi, caso não, estou à disposição. Em relação às perguntas aqui do professor Newton, por que Portugal? Por alguns motivos, né? Vários motivos, na verdade. Primeiro, pela proximidade de Portugal, da experiência histórica com o Brasil. Segundo, por questões mesmo de logística e de condições da própria pesquisa, né? Então, Portugal é um dos países, primeiro, seria um país que a gente teria facilidade para conhecer o sistema de lá. Segundo, no Brasil, Espanha e França já são dois países que são extremamente pesquisados, existe inclusive parceria, acordo de cooperação com a Escola Nacional de Formação de Magistrados. Já existiu há um tempo atrás esse vínculo e essa parceria não muito estreita com o sistema de Portugal, mas não sei por que motivo essa parceria, hoje a gente entra no site da Infam, a gente não vê um acordo de cooperação internacional entre o SEG e a Escola Nacional de Formação de Magistrados, embora o SEG tenha tido grandes contribuições no âmbito da rede europeia de formação de magistrados, né? Então, acreditamos que o sistema de Portugal seria relevante compreender para trazer essa experiência para cá para o Brasil diante dessa proximidade da nossa experiência histórica. No que diz respeito ao papel do juiz da democracia, não é? Essa questão qual seria o papel do juiz da democracia, sobretudo diante dessa mudança, que eu respondo, inclusive, também uma das perguntas do professor Filomeno. Eu entendo que não dá mais, e aqui também uma das perguntas do professor Filomeno, vou aproveitar, já que estão correlacionadas, responder ao mesmo tempo. O Zaffaroni, ele tem uma obra onde ele analisa o sistema de seleção
E ele fala que existe o poder, a função manifesta e a função latente. A função política é uma função que, por mais que a gente... Que alguns digam que o Poder Judiciário ele não deve exercer função política, faz parte do papel do Judiciário. Agora, como exercer esse papel? Então, o Judiciário ele deixou de ser, há muito tempo, independentemente de concordarmos ou não, ele deixou de ser uma mera função do Estado. Ele é um poder do Estado. E mais do que nunca hoje no Brasil, nós temos visto como o exercício da função jurisdicional ela exerce um impacto político nas decisões do Estado e pode exercer um impacto positivo ou negativo na democracia. Então, esse papel político ele faz parte da atribuição do Poder Judiciário. Agora, a gente tem um grande desafio hoje. Eu acredito que o Poder Judiciário ele é um poder importante, sim, no que diz respeito a ter um papel contramajoritário, sobretudo no que diz respeito à efetivação de direitos sociais, quando nós temos uma omissão do Legislativo ou do Executivo. Porém, o grande problema hoje que nós temos é estabelecer limites. Eu acho que hoje há uma linha muito tênue entre o abuso, entre assumir, de fato, aquele um poder de maneira abusiva e violar o sistema de separação de poderes, que é um dos pilares do Estado de Direito. Então, hoje a gente ainda está numa linha muito tênue entre esse papel positivo de exercer essa função contramajoritária, de efetivação de direitos, por outro lado, ter esse cuidado com a democracia. Então, acredito que o judiciário democrático ele tem que ter o cuidado com a democracia. Então, exercer o seu papel não somente sendo um boca da lei, mas reconhecendo o seu papel, a sua função social, reconhecendo que a sua função social também vai muito mais do que aspectos morais, de valores dos próprios magistrados, mas também está diretamente relacionado com compreender as consequências de sua decisão, porque muitas vezes decisões individuais podem comprometer aspectos coletivos. Então, eu acredito, inclusive, que a formação tem esse papel muito importante. Então, hoje, o graduado ele sai do ensino jurídico, muitas vezes até com essa concepção de que o judiciário, em virtude do pós-Segunda Guerra Mundial, da experiência com o nazismo, o judiciário pode tudo e é esse superpoder. E aí nós estamos diante de um cenário extremamente perigoso para a democracia. Então, eu entendo que a gente precisa encontrar essa linha, esse limite, para estabelecer, ou melhor, estabelecer esses limites para o papel do Poder Judiciário, que vai muito dentro de uma linha de uma hermenêutica, como exercer essa interpretação judicial. E eu acredito que a formação, seja inicial, seja continuada, tem um papel muito importante nesse sentido. No que diz respeito às colocações aqui do professor Filomeno, também agradeço ao professor Filomeno. Já respondi, não é? Acho que ficou faltando alguma... Acredito que não ficou faltando, não é? O senhor pergunta aqui se só a formação iria resolver, não é? Os problemas, tendo em vista que o problema não é somente do concurso público, existe um problema sistêmico do ensino jurídico, que inclusive a gente herda, não é? Da experiência, algumas coisas. Do ensino jurídico e do ensino de modo geral. Do ensino de maneira geral, que inclusive nós temos uma herança, não é? Sim, eu concordo plenamente com o senhor que mudar o modelo de formação por si só, dos magistrados por si só, não vai resolver o problema, porque o problema ele é sistêmico. Agora, o fato é que o concurso público ele é produto e reproduz uma cultura jurídica. Então, ele acaba exercendo influência. Muitas vezes, a gente percebe que, desde a década de 50, existem críticas sobre as metodologias de ensino. Desde muito tempo, desde a época da fundação dos cursos de Direito no Brasil, existem críticas sobre o currículo. E muitas reformas curriculares aconteceram desde então. O fato é que, por que poucas mudanças foram feitas? Por que o modelo ele ainda se reproduz e se protrai no tempo? Eu acredito que existe uma série de fatores, o concurso público pode ser um dos fatores, e aqui nós temos uma série de fatores, o próprio professor Nilton citou aqui, as exigências do MEC, exame da ordem, que são fatores que vão exercer uma influência também sobre as práticas pedagógicas e acabam impedindo, muitas vezes, algumas mudanças no próprio ensino. Então, o concurso público, eu acho que ele é produto, mas ele também reproduz essa lógica. Então, de fato, a formação ela vai ser muito importante para mudar o perfil do magistrado, porém, não vai resolver totalmente o problema se a gente não mudar esse modelo de ensino de maneira geral. Eu acredito que eu respondi as perguntas. Passo a palavra para o professor Gustavo. Bom, os professores estão satisfeitos? Alguma colocação adicional? Bom, obrigado, Daniela. Vamos agora realizar a sessão secreta, como manda o ritual.
pedindo que, gentilmente, que todos se retirem enquanto a banca delibera. Ok? Então, retomamos aqui. Eu vou fazer uma leitura resumida da ata, né? Para não tomar tempo demais, né? Então, aqui... Depois de muito debate, muita controvérsia, né? Vamos aqui... Então, o presidente suspendeu a sessão para a deliberação da nota à doutoranda, retornando aos trabalhos, a banca examinadora atribuiu o conceito aprovada a tese, otorgando à doutoranda o título de doutor em Direito Constitucional. Parabéns. Doutora. Foi. Tá? Muito bem. Então, parabéns, Dani. Terminou. Nem acredito. Okay, agora tem a de volta à vida. De volta à vida, é importante isso. Eu não poderia terminar, eu queria agradecer imensamente a participação de cada um aqui, as contribuições de cada um dos membros da banca. Foram essenciais, com certeza, para nesse momento tão importante, né? Também não poderia deixar de agradecer ao professor Gustavo, né? Porque o professor Gustavo, como ele mesmo colocou, já é uma trajetória, uma jornada foram 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado, né? Então, já é uma parceria aí de 6 anos. Então, um trabalho que vem sendo desenvolvido, de fato, em parceria. E eu tenho crescido muito, já falei isso para ele em outras oportunidades, e, de fato, eu cresci muito, né, durante esse processo de orientação e de troca, né? Agradeço imensamente por tudo. De fato, o professor Gustavo, ele abriu minha mente, abriu o mundo para mim, para além do direito, né? Então, isso para mim foi fundamental, né? A construção desse trabalho, sem dúvida, deu ao fato de que eu não me limitei, né, ao direito, e tive que buscar em outras fontes para encontrar respostas para as perguntas de pesquisa, e isso teve necessariamente a contribuição do professor Gustavo, né, abrindo esse mundo aí da sociologia, ciência política e das pesquisas empíricas que ele acaba impondo, né, para os orientandos dele de maneira bem democrática. Mas que é essencial para a gente, né? Queria agradecer também aos alunos, agradecer aos amigos que estão aqui presentes, e aos alunos, em especial, que participaram do grupo de pesquisa, que participam, na verdade, do grupo de pesquisa Justiça em Transformação, né? Os alunos foram essenciais também nesse processo de coleta, a dedicação, até nos minutos finais, né? Dedicação mesmo, o esforço incondicional, independentemente de hora, independentemente, eles estavam juntos, né, em todos os momentos. Isso foi muito importante nesse processo. Durante todo o processo de coleta, a dedicação, o compromisso, e durante essa fase, essa etapa final, né, onde eu precisei, de fato, muitos de vocês. Por que não falar do meu monitor, não é? Monitor voluntário, que também, durante esse período, principalmente o último ano, durante a graduação, foi um ano muito difícil, eu sou professora de constitucional, então dar aula de constitucional aqui no Brasil nos últimos tempos não tem sido uma coisa muito fácil, uma tarefa muito fácil. E aí estar diante do momento político que nós estamos, dando aula de constitucional, fazendo a tese, não foi um trabalho muito fácil, e aí o Braga, com certeza, me deu um suporte muito importante junto aos alunos da graduação, né? Então, agradeço a todos, agradeço imensamente aos amigos, queridas amigas Maria Célia, Odé, né, que foram amigas do período do mestrado, grandes companheiras de jornada, e aí nós alimentamos uma amizade até os dias de hoje, muito importante a amizade de vocês. Agradecer a minha amiguinha, Vanessa, trabalhamos juntas também aqui no núcleo de pesquisa e construímos uma grande amizade, não é? E agradeço imensamente pelo apoio, por todo o suporte e pelo companheirismo, né? Agradeço a todos os que estão aqui presentes. Meu marido, que não está aqui presente, mas não poderia deixar de citá-lo, porque ele vai assistir essa filmagem, porque eu vou obrigar ele a assistir essa filmagem. E eu também deixo aqui registrado publicamente o agradecimento, porque foi o meu parceiro, de fato, e sem ele eu não teria conseguido, porque ele substituiu muitas lacunas que foram deixadas dentro de casa e na formação da nossa filha, de momentos extremamente necessários.
difíceis, não é? Então, eu encontrei nele, encontrei um suporte familiar, encontrei um suporte de amigos muito importante. Esse trabalho não teria chegado a esse resultado final sem essa ajuda de alunos, de colegas, de amigos e dos familiares e também do meu professor orientador, que também se tornou um amigo. Enfim, agradeço a todos e aqui, fim, né? Encerro uma jornada para iniciar outras novas, né?